conta mais detalhadamente essa história? Da Surreila, a Surreila tinha 9 anos e ela passava todos os dias, ela saía dali daquele parque de Tamareira, que era verão, a neve quando derrete forma como se fossem rios, cobre o deserto. Eles saem de lá e depois eles voltam, porque o sal do dilúvio aflorou. Eles vão viver da colheita do sal. Então ela passava para levar o rebanho dela para pastar no cemitério muçulmano. Ela passava lá perto de casa e eu sempre fui louca por criança. Aí eu estava tentando usar o meu árabe com ela, mas era aquele, beleza. Nessa época eu estudava com um professor que era gago e eu não sabia. Professor de árabe gago. Aí a minha vida é uma piada. Aí ela dizia assim para mim, "Dê-me flus", quer dizer, me dá dinheiro. Eu não sabia, eu nunca dei dinheiro para criança. Comecei a agradá-la. Eu preparava uma garrafinha de Sunquick, que é um suco de laranja concentrado, tipo Maguari, e um Rubs, é um pãozinho assim comprido, que eu botava tudo ali. Eu botava pepino, cebola, o que tivesse, e chinina, que é o iogurte de carneiro, dava para ela. Faz um ficava kebab, feliz. parece um kebab. Aí ela levava. Quando era de tardinha, ela botava lá. E assim eu fui conquistando e sendo conquistada. E nós já conversávamos um pouco mais, que o povo lá é proibido de conversar muito com o estrangeiro para não adquirir os maus costumes. Então, já estávamos bem íntimas. Ela passava todos os dias de manhã bem cedo e voltava antes das 3 horas da tarde. Um dia, eu estava limpando o terceiro andar da casa, quando eu vi um barulho de rebanho na frente da minha casa. E o único rebanho que passava lá era o rebanho de Surreila. Aí eu olhei e gritei, Surreila. Eu disse, aconteceu alguma coisa. Será que ela já vai voltar para o deserto? Era julho. Aí eu pensei, vou ficar sem ela. Porque outra vez que voltasse, eu iria para outro parque. Aí ela parou, e quando a pastora para, o rebanho para. Aí eu desci. Passei no meio das ovelhas, ela estava toda encurvadinha, ela tinha uma trouxinha aqui, e o manto dela, que chama abaia, cobria tudo. Eu disse, o que foi que aconteceu? Lhe fizeram mal? Por que você está chorando? O que foi? Aí ela levantou aqui assim e mostrou, tinha um cordeirinho. E ela me mostrou a perninha dele assim, com faixas, com tiras assim de papiro. Quer dizer, estava quebrada. Na hora que ela pegou a patinha dele, ele deu um berro. Essa menina botou o rosto para cima, as lágrimas caíam como se fosse uma cachoeira. Mas ela deu um gemido. Gemido. Eu nunca vi um gemido daquele. Naquela hora. Foi a segunda vez que eu ouvi a voz de Jesus falando comigo. Eu também sou o teu pastor. Eu sofro a tua perna quebrada. Deixa eu cuidar de ti. Eu entrei em casa, no outro dia a Surreila passou e tudo, mas eu, depois de muitos anos que eu não orava, nem me lembrava de Jesus, a crente. Aí eu ajoelhei, chorando, no meio da sala e disse, eu sei quem é o Senhor. Se o Senhor me levar de volta para o Brasil, vou fazer tudo o que o Senhor quer. Dali, era mês de julho, no dia 22 de setembro começou a guerra Irã-Iraque, nós fomos para o Kuwait, do Kuwait para o Brasil, e minha primeira saída foi para uma igreja. Pronto. Eu comecei a ler a Bíblia e comecei a receber e me rendi a Jesus e sou essa mulher. Isso foi em que ano, mais ou menos, sabe? 1979. E como que o seu esposo encarou isso? Cada vez pior. Aí eu fui conhecer o que é julgo desigual, porque até aquele momento não era. Estava tudo do lado de lá. A única diferença é que ele dizia que era católico, eu dizia que era crente, mas não era. Nem ele era católico, nem eu era crente. Porque católico que eu conheço vai à missa, reza terço, faz isso tudo. Ele não fazia nada disso. Então nós estávamos todos perdidos, cada um no seu título. Era só isso. Aí eu fui saber como foi difícil. Porque ele não casou com uma mulher filha de Deus. Então, na realidade, ele também foi traído, foi enganado.
Foi muito difícil, muito difícil. Eu muito vi difícil. muitas vezes a senhora falando, né, que dava outra face, né, que você até ouviu um conselho de um pastor Foi meu que pastor. falava, Você não, vai ficar em casa e você vai servir o uísque para ele, sim. Você vai fazer o melhor que puder. Ele é o seu marido. Vai ficar em casa. Eu fiz isso. Não foi uma coisa fácil, não. Eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fiz. Mas na hora que eu fiz, eu era feliz. E a senhora até também entende que se não fosse por esse casamento que te fez sofrer, a certo ponto, você não teria ido para o Iraque, Não. não teria vivido as experiências com Deus que você viveu lá. Não teria, porque eu creio que Deus, esse negócio de Deus escreve certo por linhas tortas, não. Deus escreve certos por linhas certas. Nós é que achamos que elas estão tortas. Eu creio que Deus, sabe aquele negócio de José que ele diz, não, vocês fizeram mal, mas Deus transformou o mal em bem. Deus usou esse casamento para me levar nos lugares que ele queria levar. E quando a senhora voltou, né, para o Brasil, a senhora procurou a igreja, seguiu esse caminho, mesmo ele, seu esposo, não encarando bem, a senhora continuou nele. Continuei e fazendo o melhor que eu podia. Mas não era o que eu queria, e eu queria muito mais.